tema que o professor vai nos brindar hoje, na sua apresentação, na sua aula, né, é uma reflexão sobre a crise contemporânea e também sobre o debate da economia. Né. Quando essa crise sobreveio, é claro que ela teve consequências desastrosas, né, em termos de emprego, de renda, uma desorganização muito grande do sistema econômico. Né. Mas muitas pessoas se encheram de júbilo pela crise, porque imaginavam que seria uma oportunidade para, de alguma forma, alterar as coisas. E alguns, inclusive, ficaram muito reconfortados com a esperança de que, pelo menos no campo da economia, as coisas mudassem. Né? Havia pelo menos uma oportunidade. Vocês sabem que na caixa de Pandora, quando Pandora abre a caixa e saem todos os males do mundo, resta ali, pelo menos a esperança. Muito representativo desse momento é aquele fato curioso, né, no Senado americano em 2008, quando Alan Greenspan, inquirido pelo Henry Waxman, que lhe pergunta: Alan Greenspan, quer dizer que a sua ideologia, a sua visão de mundo estavam completamente equivocadas? Ele diz: é exatamente isso, precisamente isso. E o mais curioso, o mais surpreendente é que eu fiquei mais de 40 anos acreditando que tudo ia muito bem. O professor Veloso nunca acreditou que tudo ia muito bem. E, ao contrário de muitos, havia previsto a crise, não simplesmente por conta dessa sua visão muito ampla, né, da natureza sistêmica, né, dessas crises que se tornam crescentemente inevitáveis e cada vez mais contundentes, né, mas previu essa crise mesmo. Já nos dizia que ela teria consequências muito desastrosas e seria de grande amplitude. Eu acho que o campo da economia, infelizmente, é um dos poucos, talvez um dos únicos, que é completamente infenso à varrição das teorias que se provam exageradamente obsoletas ou completamente desacreditadas ou perversamente perigosas. O professor Veloso, então, vai refletir também, vai nos dizer algumas palavras sobre como ele vê o debate contemporâneo. Se existe alguma esperança, né, de que novas gerações de economistas possam ter uma forma nova de aprendizado que ilumine as perspectivas para uma visão mais ampla, né, e que permita aclarar as possibilidades de mudança. Então, passo a palavra para o professor Veloso. Muito obrigado por estar aqui. Bom, Paulo, eu aqui só tenho a agradecer que essa escola que eu ajudei a fundar tenha se lembrado de mim, né? Porque hoje é usual que se esqueçam dos velhos, né? Eu estava lendo a declaração do primeiro-ministro do Japão, que diz que as pessoas precisam morrer rapidamente, senão fica muito caro esse vale previdência. Então, isso me lembra uma conversa que a gente tinha aqui a respeito do welfare state, né, e de suas dificuldades já nos anos 80, né, começavam a se manifestar nos anos 90, em que eu, ouvindo as prédicas de alguns economistas, colegas nossos, né, sobretudo aqueles especialistas na área fiscal, tributária e contributiva, né, que nós teríamos talvez que recorrer ao expediente de alguns povos que o Lévi-Strauss chamaria de pensée sauvage, né, do pensamento selvagem. O Lévi-Strauss é um antropólogo francês que já me ensinou no Brasil. E alguns povos, né, os Ics, eles atiravam os velhos do penhasco, né, quando ficava a pressão sobre os víveres, sobre a comida, ficava muito grande, né, era uma prática social, de modo que não lhes parecia, digamos, excessivamente cruel nem injusto que se fizesse isso, porque era preciso ajustar o tamanho da população, a disponibilidade de
de víveres, né? Aquilo que estava disponível, né? No território ocupado por eles. Mas essas observações, na verdade, dizem respeito à ideia de envelhecer, como dizia o Norberto Bobbio, né, que escreveu um livro de senectude, como a gente deve envelhecer bem, sentindo saudade daquilo que a gente fez, como é o meu caso, né? E ao mesmo tempo voltando sempre ao lugar onde a gente foi bem tratado, como eu fui muito bem tratado aqui, a despeito de todas as vicissitudes que nós vivemos, né? Durante os 40 anos, né? Mais de 40. Mas enfim, eu pensei em iniciar a minha palestra fazendo a pergunta que a Rainha Elizabeth fez na London School of Economics. Né? Vocês se lembram dessa pergunta que ela fez? Mas afinal de contas, por que nenhum de vocês foi capaz de levantar uma suspeita, apenas uma suspeita sobre o que aconteceu? Que é uma pergunta assim que perpassa ainda, a despeito da crise ter sido iniciada em 2007. Na verdade, a crise se iniciou em 2007, né? Mas perdura até hoje, né? Se nós olharmos a situação da Europa e mesmo dos Estados Unidos, nós não podemos dizer de maneira nenhuma que a crise tenha sido superada. Como foi possível? Eu estou falando para alunos do mestrado e doutorado do curso de economia desse instituto, dos vários cursos desse instituto, né? Então, como é possível que a maioria da profissão, e essa é uma pergunta que o Krugman também se fez, como é possível que a maioria da profissão não se tenha dado conta, né, da trajetória que levou as economias centrais e algumas periféricas à crise, né? Mas, na verdade, essa é uma crise, sobretudo, das economias centrais, né? Como as pessoas foram incapazes de pensar, né, os movimentos da economia global e como esses movimentos afetaram, na verdade, o desempenho das economias, né? Como foi possível que não se percebesse que a violência das transformações que ocorreram ao longo dos anos, a partir dos anos 80, sobretudo nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000, se eu mostrar os dados para vocês, por exemplo, da simetria entre o déficit americano e o superávit chinês, e ao mesmo tempo mostrar para vocês uma curva de expansão do investimento externo americano combinado com a entrada de capital nos Estados Unidos, provavelmente um economista habituado ao pensamento ortodoxo se asilaria no primeiro manicômio que ele fosse capaz de encontrar, né? Como é que se explica essa combinação de fatos aparentemente tão paradoxais, né? Um surto de investimento direto americano, né? Impressionante. Eu podia até passar os gráficos para vocês, mas acho que é desnecessário, né? Porque até não tem um aparelho, não tem aparelho aqui, né? E eu acho também é muito chato ficar comentando gráfico, mas como é que se explica essa combinação? Isso é fruto de uma transformação, ao menos muito lenta, de longo período, muito importante, porque eu diria que ela é muito duradoura, né? Nós vamos chegar lá, eu vou falar para vocês, porque eu acho que ela é muito duradoura, porque a estrutura da produção mundial, particularmente da manufatura, mudou completamente.
Quando eu vim para cá, em 1967, era possível ainda se falar nas industrializações nacionais, nos projetos nacionais de industrialização. O mundo era outro. Você tinha, na verdade, rigorosos e permitidos controles de capitais nas economias. Você tinha um movimento da empresa internacional que se distribuía ao longo dos mercados onde elas pretendiam penetrar, buscando o dinamismo dos mercados internos. Então você tinha internacionalização, mas não tinha, na verdade, globalização, nem a formação das redes produtivas globais, que é o fenômeno que está ocorrendo agora, e que, na verdade, afetou umas regiões mais que outras, né? Que, na verdade, beneficiou umas regiões mais que outras. E isso nós temos aí um paradoxo, porque aqueles bem-sucedidos até o início dos anos 80 foram os mal-sucedidos a partir dos anos 80 e 90. E ao revés. Se vocês compararem dois países, a China e o Brasil, vocês vão ver que eu estou, né, descrevendo exatamente a trajetória dessas duas regiões no Brasil, estou falando da América Latina, dessas regiões com grande precisão, né? O êxito do Brasil, né, até os anos 80, ou seja, na industrialização fordista, foi uma das razões do seu fracasso em fazer a transição, em fazer a passagem, né? Nosso problema com a industrialização não começa com a crise, não começa com os anos 80, começa nos anos 70, porque o Brasil escolheu os setores tradicionais para dar impulso à sua industrialização, segundo o PND. Então, o problema do segundo PND não era, como muitos podem imaginar, a megalomania do governo. É o contrário. É a microcefalia de não perceber que estava ocorrendo naquele momento, e nós discutimos isso aqui nessa casa, né? O professor Luciano Coutinho, os que se dedicaram a estudo das economias industriais, estão aqui muitos deles, né? Mostrando que o Brasil tinha, né, escolhido um padrão de desenvolvimento equivocado de indústria, e nós estamos vivendo esse problema hoje aqui. Mas eu queria, em vez de centrar no Brasil, eu queria lembrar da passagem dos anos 50, 60 e 70 do pós-guerra, né, para os anos 80, 90 e a primeira década do 2000. Foi uma transformação impressionante, em todos os sentidos, né? Primeiro, os anos 50, 60 e 70 foram anos de recuperação da destruição do pós-guerra, de hegemonia americana praticada de maneira benigna, né? Usando a capacidade da economia americana preservada da guerra para reconstruir a economia europeia, né? A espécie de acordo de permissão para que os países executassem suas políticas nacionais de desenvolvimento. Estou falando da Europa, estou falando do Japão, estou falando do Brasil. O Brasil foi o grande protagonista entre os países que se chamam hoje emergentes, foi o grande protagonista desse processo, foi aquele que levou seu processo de industrialização mais longe, né? Talvez comparável com uma outra estrutura de crescimento, comparável somente à Coreia, que começou mais tarde, né? Ou a Coreia começou mais tarde, mas conseguiu avançar num grau de industrialização muito parecido com o Brasil. Nós temos todos os setores aqui, né? Todos os setores. Quando se fala em desindustrialização, as pessoas pensam que é arrancar as indústrias e levar embora. Não é isso. Desindustrialização significa você não estar no estado da arte, você não ter dado o salto, você não ter acompanhado, não ter incorporado
os novos setores. E foi isso que aconteceu a partir dos anos 70, agravado pelo período em que nós ingressamos na instabilidade da crise da dívida externa, né? Só quem viveu isso de dentro pode dizer quão terrível e imanejável era aquela situação até a estabilização de 94. Eu fui ao governo em 85 e sempre digo quando... Outro dia um ex-amigo meu escreveu que eu e o João Manuel havíamos quebrado o Brasil com o plano cruzado. Eu disse a ele o seguinte: meu filho, o Brasil estava quebrado. Nós, na verdade, tentamos ali, com alguns arames e outras artimanhas, consertar aquela geringonça que estava quebrada, né? Então foram os planos de estabilização sucessivos, né? E durante esse período, né, a indústria mundial estava mudando de cara, estava mudando de configuração, estava, na verdade, se deslocando e se concentrando na Ásia sem que as pessoas percebessem. O negócio de China, quem percebeu a China foram pouquíssimos. Não é, Alonso? Alonso aqui é especialista em China. Mas as pessoas não falavam em China. Na verdade, mesmo nos anos 90, né, quando ocorreu a crise asiática, mesmo nos anos 90, o pessoal não estava se dando muita conta do tamanho da confusão que era aquilo, né? Em 20 anos, né, a China passou de um lugar bem modesto entre os exportadores de manufaturas para o primeiro lugar. Certo, Alonso? Para o primeiro lugar. A escalada da industrialização chinesa foi uma coisa impressionante, tanto do ponto de vista do volume, quanto do ponto de vista da diversificação estrutural da sua indústria, quanto do ponto de vista da capacidade de fazer a escalada tecnológica, de passar dos setores de menor intensidade tecnológica para os setores de maior intensidade. Se vocês olharem a composição da pauta de exportação chinesa, vocês vão notar claramente, né, que eles têm uma estratégia de avançar na direção dos setores de maior intensidade tecnológica, né? E, ao mesmo tempo, né, que é importante, se eu disser alguma besteira aqui, os professores daqui da frente me corrijam. É importante a gente notar que a China estabeleceu com os seus vizinhos asiáticos uma divisão do trabalho muito importante. Ela é grande compradora de partes, componentes, insumos e bens de capital. A economia japonesa hoje, eu posso dizer, sem exagero, eu recomendo que vocês leiam o relatório do Ministério de Indústria e Comércio japonês, do MIT, que hoje é METI, Ministry of Economy, Trade and Industry, né, que é um relatório que descreve perfeitamente, né, a transformação e a dependência da economia japonesa do cluster manufatureiro asiático e principalmente da China, né? Então, as empresas japonesas se deslocaram maciçamente para a China, assim como as empresas americanas se deslocaram, assim como as empresas europeias se deslocaram, assim como as alemãs se deslocaram para o leste europeu, que a Alemanha é um fenômeno, né? Porque ao mesmo tempo que eles se deslocaram para o leste europeu, eles perderam muito pouco do emprego industrial. Por quê? Porque eles bateram firme, né? Eles subiram. Outro dia eu escrevi um artigo que o Marco Antônio Sintra resolveu juntar os meus artigos sobre a Europa, eu nem mesmo não tinha me dado conta. Que no começo do euro, o superávit alemão, vocês verem as modificações, né? Com o resto da Europa, a Europa do euro, era de 20 bilhões, quando às vésperas da crise era de 100 bilhões. A Alemanha transferiu uma parte da sua produção para o leste europeu por causa dos custos, mas ao mesmo tempo conseguiu manter o emprego industrial. Por quê? Como dizia o Max Weber, os alemães gostam de obedecer, né? Então, como eles têm esse modelo da economia social de mercado, eles acertaram que os salários iam crescer bem menos que a produtividade, né, enquanto eles financiavam os espanhóis, irlandeses,
islandeses e outros, né, que entraram na farra do endividamento. Né? Os bancos, se vocês olharem a posição dos bancos alemães, franceses também, né? Alemães, franceses, austríacos, nos países da periferia europeia, vocês vão notar que são posições pesadas, né? Posições pesadas inclusive nos bancos desse país. Né? É por isso que toda hora corre a ideia de que algum banco espanhol vai quebrar. Não esse que está aqui no Brasil, naturalmente, que eu tenho conta lá e ficaria muito ruim. Mas as posições eram pesadas. Né? Então a Alemanha conseguiu, na verdade, nesse movimento de transformação, em que a China, na verdade, foi ganhando posição como economia industrial manufatureira, a Alemanha conseguiu manter a sua posição em boa parte graças à assimetria do euro. Né? Porque era óbvio, se vocês olhassem a Espanha, por exemplo, em 1999, ou em 2000, às vésperas da introdução do euro, né, vocês perceberiam que dificilmente alguém conseguiria um crédito com taxas razoáveis, né, por 20 anos. A entrada desse país do euro, a Itália já vinha numa estagnação de longo prazo, né? A Itália não crescia há muitos anos. Vocês perceberam o que aconteceu na Espanha? Né? Foi um choque brutal financeiro. Choque financeiro. Né? Antes de ser um choque de oferta, foi um choque financeiro. Não é isso, Fernando? De grandes proporções. Porque as taxas caíram, vocês vão estudar isso com os bons professores que vocês têm, as taxas caíram porque você eliminou o risco cambial. E você teve o seguinte fenômeno. Olha como é engraçado a gente ser economista. Às vezes a gente descobre umas coisas tão interessantes, tão instigantes. Né? E a inflação, veja bem, a inflação em euros era bem maior nesses países que estavam crescendo a taxas mais altas do que na Alemanha. Né? Isso provocou um fenômeno curiosíssimo. Né? Ficou muito mais interessante você emprestar para esses países onde a inflação é mais alta, porque o banco ia receber em euros alemães. Não é isso? Olha só o paradoxo. Coisa estranha, né? Que ele recebia em euros alemães, ao passo que a inflação se dava em euros. Na verdade, você não tinha uma moeda única. Né? Verdadeiramente. Nem do ponto de vista financeiro. Então, é claro que isso introduziu um desequilíbrio dentro da Europa, né, que exigiria imediatamente a mudança de postura da Alemanha. Né? Eu sempre me lembro da posição americana no pós-guerra. Né? Os Estados Unidos funcionaram, né? A gente foi criado num ambiente, eu pelo menos fui, meu pai era getulista, então tinha um negócio de uma certa prevenção contra os Estados Unidos. Às vezes com razão, né? Por exemplo, no golpe militar de 64, eles fizeram poucas e boas, mas no pós-guerra eles agiram de uma maneira interessadamente generosa, porque eles abriram o seu mercado para que a economia europeia pudesse se reconstruir. Né? Eu sempre me lembro disso porque esse foi um dos fatores que tornou a recuperação do pós-guerra e a construção do estado do bem-estar e as políticas econômicas viável. Eu olho a Alemanha hoje e vejo a atitude a mais antitética a essa dos americanos. Quer dizer, vocês se ajustem aí, né? Como? Vocês se ajustem, né?